Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 22 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos fazer a nossa prece de gratidão, pedir para a nossa irmã Carla fazer a prece e logo depois a nossa irmã Arami terá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Mãe Santíssima, é com alegria que nos reunimos em nome do Teu Filho para aprender essas lições. Lições que nos trazem, apesar da dor, a alegria de sabermos amados, cuidados e abrangidos na grande misericórdia de Deus. Ajuda-nos a não esquecer as lições que aqui estamos aprendendo, as lições mais importante que temos é esse Teu amor, essa presença, essa constante em nossas vidas. Ajuda-nos nos momentos difíceis a saber que um momento de pausa para pensar em Ti, na luz do Teu Filho, nas lições dele, pode nos ajudar e nos livrar de grandes abismos. Ajuda-nos também, Mãe, a caminhar com Teu Filho sempre. Ajuda-nos também a compreender profundamente essas lições e vivê-las. Que assim seja. Que assim seja. Nosso último estudo, ainda estamos no departamento da reencarnação e estamos com o irmão Clemente e a irmã Rosália, visitando agora os trabalhadores que eles trabalham com as estátuas mapas para mostrar como era o organismo dos suicidas antes da reencarnação. E aí o irmão Clemente vai descrevendo, mostrando como o organismo é perfeito, que todos tiveram um organismo saudável, que a saúde era um bem inapreciável, que às vezes o homem desdenha, e que falou que todos os que faliram, faliram porque lhes faltou, nos momentos decisivos, faltou força de vontade e a coragem para lutar e vencer. Claro, como ele também diz, não souberam esperar, e nem se utilizar da oração. Estamos aí com as palavras do Clemente. Não nos calavam bem na consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento. Amarga tristeza ia avassalando nossa mais íntimas faculdades a cada novo conceito proferido. Não obstante, seguimos-lo de boa mente a renovação do convite para nos aproximarmos das mesas nas quais inspirados anatomistas traçavam os mapas de futuros envoltórios, a serem modelados na carne pelo espírito culposo prestes a reencarnar. Continuou o nosso querido irmão Clemente, minucioso. Nestas bancas de trabalho, auxiliares meus preparam mapas corporais para suicidas portadores de débitos vultosos, os quais, antes do malogro, haviam recebido aparelhos materiais bem dotados em toda a sua admirável organização. Abusaram eles da magnífica saúde que possuíam, saúde, bem inapreciável de que o homem desdenha, fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino que a solicitude do Altíssimo concede às criaturas, com vistas a encorajá-las nos trabalhos dignificantes que lhes facultarão os lauréis do progresso espiritual, sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador. Aqueles nossos inditosos irmãos envenenaram os fardos preciosos com excessos de toda a natureza. Então isso aqui não é nem um suicídio direto, é o indireto, Ele fala que o corpo físico é uma bênção divina, é uma oportunidade para o nosso processo de evolução, porque a gente, para evoluir, a gente tem que estar encarnado. Para estar encarnado, tem que estar no corpo físico. E para o nosso processo de evolução, um corpo físico saudável, que é para a gente trabalhar, para a gente interagir, para a gente auxiliar. E aí que nós não tomamos conta desse corpo, Vamos lá. Lentamente, depredaram-nos com os abusos do álcool,
Intoxicaram-nos com as inalações do fumo, aviltaram-nos. Que quer dizer desprezaram, né? Aviltaram-nos com os vícios sexuais, brutalizaram-nos com as imoderações alimentares, desviando-se para a gula, o que para aqueles conquistou alterações nas funções gástricas, engurgitamento das glândulas hepáticas. Esse engurgitamento é inchar, né, das glândulas hepáticas. Nós sabemos a quantidade de gordura no fígado, que é chamado de esteatose hepática. E às vezes essa esteatose hepática, essa gordura que cobre o fígado ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e a gente não toma conta, a gente não se cuida, acaba se tornando uma cirrose hepática. Por quantas enfermidades, por conta dos nossos excessos, por conta da nossa falta de cuidado com o uniforme, com esse corpo que eles colocam aqui quase como um patrimônio, que é um patrimônio e que é um ato de desrespeito a Deus, porque foi Ele que criou. É como se dissesse assim, olha, esse aqui é um quadro, tome conta. É uma falta de respeito você não cuidar desse quadro, é uma falta de respeito com o pintor. O que eu achei interessante que ele coloca aqui, não é que o homem ignora, ele finge que ele ignora que isso são bens preciosos, né? É fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino. É um empréstimo. A gente finge, parece assim, eu nem sabia. Danificando lamentavelmente, por acúmulo de operosidade, o delicado aparelho digestivo, que vedes acolá no modelo primitivo, retratado naquelas estátuas que tanto admiraste. E esse por acúmulo de operosidade, acúmulo de atividade, né? O delicado aparelho digestivo que vedes acolá no modelo primitivo, que eles viram, né? Retratado naquelas estátuas que tanto admirastes, né? E como trabalha o aparelho, né? Sem necessidade com os nossos excessos, né? E quando a gente diz assim, eu estou gorda, na verdade a gente diz, eu estou toda inflamada. Porque aquilo que nós chamamos de excessos, isso são inflamações das células. As células estão inflamadas, tu incha, tu tufa, né? Porque elas não estão bem, o organismo não está legal. Ele está dizendo que, eu não estou bem, o que você está fazendo comigo? Então, isso provoca realmente, vai nos trazer muitos danos, né? Então, as artérias começam a se obstruir, o coração já trabalha com uma certa dificuldade, o fígado já não faz o trabalho de laboratório os rins já trabalham de forma mais cansada, o pâncreas já não aguenta mais fabricar insulina. Então é quase assim um jogo de dominó, você acelerando a sua desencarnação. Outros, não satisfeitos com esse gravoso desrespeito a si mesmos como ao generoso doador da vida, o qual, só por si, responderia por um autêntico gesto de suicídio, incapazes de suportar as consequências de tanta intemperança, isto é, um câncer, muitas vezes, a tuberculose torturante, uma úlcera, a neurastenia, um desvio mental, alucinações produzidas pelo péssimo estado do sistema nervoso, a hipocondria, enfermidades físicas, mentais e morais, que para si mesmos criaram, usaram de violência igualmente reprovável e coroaram o acervo de inconsequências, destruindo completamente, matando brutalmente o fardo concedido pela bondade paternal de Deus, empunhando contra si próprios armas homicidas. Eis, todavia, o resultado de que se apavoram. Não morreram, porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído, mas a individualidade que nele habitava. E agora, arrependidos, excruciados pela inalienável dor dos remorsos e convencidos do erro que praticaram, voltam ao teatro dos desatinos cometidos, animando argilas corporais, não mais idênticas às destruídas por sua espontânea vontade, mas apropriadas ao gênero de expiação que criaram com a consequência natural das mesmas infrações. A
essa altura estava todo mundo triste, moado. Sentíamos-nos como fatigados de aflição, profundamente melancólicos. A realidade forte que se irradiava daqueles planejamentos, o próprio ambiente, contornado por sugestões inerentes às reencarnações expiatórias, infiltravam angustioso mal-estar em nossos corações, acovardando-nos até a ansiedade. Todavia, o estado de apreensão e angústia era acontecimento tão comum em nosso ser que de nada nos queixamos, antes silenciávamos pensativo. Convidou-nos a continuar ouvindo, em repouso, apresentando-nos confortáveis poltronas nas quais nos sentássemos. Em seguida, tomando lugar ao nosso lado, fraternalmente recomeçou o operoso irmão Clemente. Senta aí, que ainda vem mais. Não acabou não, estou cansada. Você só começou a introdução. Estais inteirados por irmã Celestina de como se verifica a vossa internação neste departamento, para que me alongue nas mesmas exposições. Direi apenas que seremos por vós responsáveis enquanto durar a vossa existência planetária. Essa existência anormal que criastes fora da programação estatuída pela divina providência. Essa existência anormal que criaste fora da programação estatuída pela divina providência. Qual é essa existência anormal? Essa geração. Com esses corpos que eles vão verificando que vão ser deles mutilados. Que é isso que a gente diz assim de forma inadvertida. Puxa vida, por que Deus faz corpo assim? Por que Deus colocou essa pessoa no mundo para sofrer desse jeito, né? Isso é uma blasfêmia tão grande. Deus é perfeito e perfeita é a criação. Deus criou corpos perfeitos e nós deformamos. Assistiremos vossos momentos difíceis na ardência da expiação. Enxugaremos vossas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novo ânimo nos vossos corações, através por meio de sugestões benéficas, que não regatearemos em vosso favor. Segredaremos alvitres mediadores para as aflições que vos atingirem pela vossa faculdade de intuição, acesa pela solércia do sofrimento. Zelaremos por vossa saúde, por vossas condições físicas, necessárias à permanência da experimentação terrestre. Vigiaremos para que se não agravem as provocações por que passareis. Dadas as condições egoísticas em que se mantêm as sociedades em que sereis chamados a testemunhar o arrependimento em que permaneceis, as quais vos poderiam dificultar demasiadamente a vitória, acumulando dores excessivas em vosso trajeto, já de si mesmo contaminado de uses e espinhos. Uses aí são plantas, tipo de plantas espinhosas, tá? Solércia, que lá em cima é solércia do sofrimento, né? Solércia então seria a agudeza, né, Mita? Sofrimento agudo vai abrir. E alvitres são sugestões. Vamos lá para finalizar. E somente encerraremos tão vasta quão espinhosa missão quando, cessada a vossa expiação reparadora do ato de suicídio, cortarmos os liames fluídicos que vos ligarem ao fardo tornado naturalmente cadáver, e vos reconduzirmos para aqui, encaminhando-vos ao departamento do qual vos recebemos, e o qual, por sua vez, aguardará ordens do templo a fim de encaminhar-vos a locais novos que por direitos e afinidades vos convierem. Jamais, repitamos, o retorno ao campo físico-material se efetivará a contragosto vosso. Poderá dilatar-se vossa permanência nesta colônia por longo tempo, porque, contra a vossa vontade, não reencarnareis. Nem mesmo a lei soberana constranger-vos-á a novas tentativas nas liças terrenas. Liças aí são lutas, né? Porquanto, um dos seus mais sublimes dispositivos que nos impulsiona à aquisição de honrosos méritos é justamente não pôr
o cumprimento do dever a quem quer que seja, se não facultar a todos possibilidades de voluntariamente observá-lo. O mais que faremos, tendo em mira o animar-vos para o formoso desempenho, é aconselhar-vos, procurando convencer-vos ao renascimento por meio do raciocínio e do exame dos fatos. Tais diligências, entretanto, serão efetuadas durante o estágio no departamento em que ingressastes, e não neste, conforme tivestes ocasião de observar durante as instruções que tendes obtido. Ele fala aqui que só o próprio suicida decide, olha, eu quero reencarnar. Mas a gente já sabe que não é bem assim, né? Se a gente pegar o caso Julinho, do livro Entre a Terra e o Céu, ele é um suicida, desencarnou, reencarnou, saiu daqui com 8 anos, já programaram a reencarnação de novo, já tá voltando de novo para o outro lado. Então, há um momento que o espírito não tem condições de decidir. E aí, espíritos superiores decidem esse processo da reencarnação, tá? Geralmente, porém, o suicida vê-se em tão precárias condições, quer físico-astrais, quer morais e mentais, que bem poucas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para a reencarnação. Ele próprio deseja ansiosamente, apressa-se em obtê-la, suplica mesmo ao Todo Misericordioso, por preces ardentes, não raro em ocasião inoportuna, o que nos força a contrariá-lo, obrigando uma espera que permitirá maiores probabilidades de êxito. Permitiu-se nosso respeitável expositor pequena pausa, durante a qual atendeu a alguns discípulos que o consultavam acerca dos importantes serviços em elaboração. Observamo-lo com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Não distinguimos o de que tratava. Em compensação, notamos que conservava, invariavelmente, no delicado semblante, sorriso cativador que bem poderia ser o característico do seu ser eternamente afável. Irmão Clemente era, ademais, jovem e dotado de grande pureza de linhas. Disse-ia o modelo ideal que aos estatuários da Grécia Antiga inspirou as obras-primas que nunca mais os homens produziram. Parecia não contar ainda as 30 primaveras, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade de que o víamos investido. Essa idade não existe nesse mundo espiritual, né? Pois então, ignorávamos que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se sob o aspecto fisionômico que lhe for mais grato ao coração, como as recordações. Víamo-lo como se fora realmente um homem, nobremente trajado com o uniforme da falange. Todavia, algo se irradiava de sua individualidade, indefinível para nós, atestando sua excelente qualidade espiritual, não obstante o caridoso favor de materializar-se tanto a fim de nos consolar e servir. Retornando ao nosso grupo, continuou paciente e grave, por isso que estava todo mundo sentado. Vamos nós. De toda a extensa falange de penitentes que por estes umbrais têm passado, excetuo da exemplificação em apreço os internos do manicômio, excessivamente prejudicados, sob pressão vibratória limitadíssima, reencarnarão sob os imperativos da lei, mas igualmente assistidos pela paternal solicitude daquele que é o amor supremo para todas as criaturas, não se encontrando em situação de facilitar auxílio em proveito próprio. Suas lacunas serão preenchidas pelo seu guardião maior e demais guias dedicados, os quais passarão a dirigir diretamente tudo o que de melhor convenha ao pobre tutelado, incapacitado para o exercício do raciocínio, do livre-arbítrio. Então, esses aí que estão no manicômio, esses não vão opinar em nada, né? São os amigos espirituais que irão conduzir. Ofereceu-nos a examinar certos mapas que lhe balançavam, né? De balançar mesmo ali, né?
entre as mãos, tomados a um de seus discípulos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que as estátuas, em tamanho natural, eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade, porque representava a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Tomando das miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos, as aparências daquelas, mas figuras esquálidas, torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior. Caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes, tais como a paralisia, a cegueira, a demência e etc., que tanto aflige as criaturas em todas as classes sociais terrenas. Fez-nos caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da formosa galeria das estátuas e explicava, não sem deixar entrever expressivo acento de tristeza, enquanto, com assombro, líamos sobre a placa do pedestal esta curiosa indicação. Nota do médio 33, ela diz que é um nome fictício, qualquer semelhança será uma mera coincidência. Nome: Vicente de Siqueira Fortes, reencarnado a 10 de outubro de 1868. Deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos. Continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos. Vedes esta miniatura? Pois assim, alterada, reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente, com um desesperado gesto que praticou. Vocês entenderam? As estatuazinhas tinham a imagem de quando ele cometeu o ato, como ele ficou, né? Impressionante, né? Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria a beleza não impõe este estado dramático e feio às suas criaturas. Tá vendo? Deus criou o belo, o homem foi e destruiu. Agora, o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência que destruiu. Urge, ademais, que reencarne, com apenas 9 anos de estada no invisível, porque tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral pela infernal resolução de matar a organização animal que, a fim de lograr compreensão que lhe permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne, única terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio. Agora, aí também há exceções, né? Assim, faltou 32 anos, ele vai nascer e vai viver 32 anos. Não é esse o propósito. O propósito de reencarnar, vamos pegar novamente o caso do Julinho. O caso do Julinho, ele desencarnou aos 8 anos de idade, e aí o primeiro processo expiatório, que ele desencarnou criança, volta para o mundo espiritual, e ainda no seu corpo perispiritual havia a chaga do suicídio, porque foram 2 tentativas do suicídio. Um ele tentou se afogar, não foi? Não, um ele tomou veneno. E o outro se afogou, ele morreu mesmo, né? Só que a tentativa do veneno, ele não logrou, ele não conseguiu, mas ainda assim deixou as marcas no corpo perispiritual dele. Então ele reencarna novamente com problemas seríssimos na garganta, ele sofre muito e já desencarna, é coisa rápida. Então o processo da reencarnação é para voltar a equilibrar o corpo e o psiquismo daquela criatura. O psiquismo adoecido daquele ser, porque é o psiquismo adoecido que faz corpos adoecidos.
pergunta é, ele cometeu suicídio, não vamos pensar em número, mas vamos pensar em prova. Por que ele cometeu suicídio? Alguma coisa estava acontecendo que o levou nesse entristecimento total. E que ele decidiu fugir daquilo que ele estava vivendo. E talvez isso que ele estava vivendo poderia ser uma expiação. Ou até mesmo uma prova. Então ele fugiu da experiência. Ele fugiu da expiação. Ele fugiu da prova. Então ele terá que reencarnar. Aí vem o primeiro, reencarnar para equilibrar o seu organismo novamente, o seu psiquismo. A gente não sabe quantos séculos talvez isso vai levar. Depois que isso se harmoniza, agora é hora dele voltar àquela prova que ele fugiu. O Jerônimo, ele se deparou com uma prova que era justamente a falência. Aí ele optou e, no desespero, cometeu o suicídio e deixou a família numa situação super dolorosa. Ele vai viver essa experiência de novo da falência. Antes ele vai se recuperar. Ele vai se recuperar, vai ser todo um processo. Até eles, agora você tem uma prova que você está empendurada. Deus não se submete aos nossos caprichos. Aí você vai viver aquela experiência que você fugiu. E assim somos nós. Muitos de nós estamos repetindo as mesmas experiências e repetindo os mesmos erros. E a gente só passa para o outro degrau quando a gente aprender a ficar bem certinho e seguro nesse degrau. Então, se eu me deparo numa situação que eu fico, e agora, o que eu faço, né? Isso é muito característico de lição que não foi aprendida. Mas voltará plasmando o barro carnal sob o molde perispiritual que no momento arrasta, o que significa dizer que renascerá enfermo, presa de males atrocíssimos, irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais, que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa. Que é um corpo físico maravilhoso, né? Pai legal, mãe legal, corpo físico legal, e aí? Assim como de qualquer expressão de paz e de alegria. E tal seja aquela composição de pais sifilíticos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras e etc. Será possivelmente paralítico, ou débil mental, ou ainda tuberculoso e etc. Perquiri, o Camilo desolado. Não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio, até que, de qualquer forma, se minorasse tão lamentável estado de coisas, a fim de se não expor a situação tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação? Cenas do próximo capítulo. Próxima semana a gente acaba já esse capítulo. Tudo isso para dizer, cuida do teu corpo. Então é sempre muito bom nós nos reunirmos para estudarmos o livro Memórias de um Suicida, que está sempre lembrando a nossa responsabilidade perante o nosso corpo físico e principalmente agradecer a Deus por mais uma encarnação. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nós lhe agradecemos, Senhor, por aqui estarmos. O Senhor conhece a cada um de nós, conhece o nosso mundo íntimo, conhece o esforço que fazemos, conhece o desejo íntimo de cada um de nós. Nós te rogamos, amor querido, sabemos do imenso trabalho que tens para com a humanidade terrena, mas ousamos ainda te pedir
que nos dê força, coragem para lutar contra o mal e a cegueira que está dentro de nós. Que a tua paz possa nos envolver e que nós possamos, no esforço, respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa encarnação e sermos comprometidos com o que aprendemos em tua casa. Muito obrigada, amor querido. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.